Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de História e vamos falar um pouco sobre a política e economia aí dos povos árabes, né? Eu peço a vocês que peguem a apostila e acompanhem comigo a partir da página 34, ok? Então, nós começamos estudando aí sobre Muhammad, né, um dos principais fundadores aí da Arábia, né, um dos principais líderes arábicos, e ele fundou uma nova religião, que foi a que nós falamos na aula passada sobre a religião o islamismo, né? Com essa fundação dessa nova religião, gente, ele conseguiu unir então vários clãs e tribos que estavam totalmente divididas, né? Uma para um lado, outra para o outro, uma professando um tipo de fé, outro professando outro tipo de fé. E ali ele começou, né, a unificar essas tribos, né? Explicando sobre essa nova religião, o islamismo. Portanto, além de unificar os povos árabes em torno de uma única fé, o profeta Muhammad também criou um estado com poder centralizado, né? E aí o Islã, então, ele vai ter como base a submissão a Allah, né, o seu Deus, o Deus que eles adoravam na época, e não só a religião, né? Não só os povos religiosos, mas também nos aspectos políticos. Eles começam a ser submissos também ao Deus Alá, até nas questões políticas, né? A Arábia então estabeleceu como uma teocracia, né, que foi o que nós estudamos. Teo significa Deus e cracia é uma hierarquia, né? Ou seja, uma hierarquia aí religiosa, né? Em que a autoridade política é também uma autoridade religiosa, né? Então, olha para vocês verem que eles começaram também, né, a ter essa mesma desenvoltura como teve no Império Bizantino. O Império Bizantino Romano, né, do Oriente, teve essa teocracia, né? Ou seja, eles tinham Deus como centro, Jesus, e depois abaixo de Jesus, né, de Deus vinha o imperador. Da mesma forma, eles tinham uma teocracia, né? Eles tinham a submissão a Alá, né, o Deus que eles adoravam na época, e na época e também adoro até hoje, né? Pois é proclamado ainda o islamismo lá na Arábia, né? E eles têm, né, abaixo desse Deus Alá, né, a autoridade, né, política, que ela também se torna uma autoridade religiosa, que era Muhammad na época, né? Após a morte de Muhammad em 632, Abu Bakr, né, um dos primeiros seguidores de Muhammad e sogro dele, assumiu o poder e estabeleceu a denominação de califa, né, ou seja, o sucessor do profeta. Então ele começou aí a ser, né, um dos sucessores do trono, né, um dos sucessores políticos, e começou a comandar depois que Muhammad ele morre, ele falece, né? Abu Bakr, então ele começa a comandar aí a Arábia. Cerca de 100 anos após a morte de Muhammad, o islamismo chegou ao Egito, à Palestina, à Síria e ao restante do Oriente Médio. No século VII, alcançou a Pérsia e no século VIII também o norte da África, de onde se cruzou a Península Ibérica, né? Então, após a morte de Muhammad, né, o islamismo ele começa a crescer, a expandir juntamente com esse novo líder, né, que é Abu Bakr. E aí ele começa a expandir esse islamismo, ele começa a expandir essa religião para outros povos, né, outras pessoas, para irem conhecendo. O processo de expansão possibilitou aos árabes a conquista das rotas comerciais,
antes denominadas pelos persas, indianos e bizantinos. Então, gente, com essa expansão, ou seja, quando eles começam, né, a entrar aí, ir, né, adiante a outros regiões, outros países, né, eles então começam a conquistar suas rotas comerciais. Ali eles começam a fazer suas trocas importantes, né? Trocas de mercadorias, venda de mercadorias. Então eles vão, né, conhecendo novos povos e vão firmando compromisso com esses povos aí, né? Expandindo tanto a sua religião quanto também, né, o comércio arábico. E os árabes, né? Os árabes, eles comercializavam o ouro e o marfim da África, além de especiarias, porcelanas, tinturas, pergaminhos e sedas do Extremo Oriente. Olha para vocês verem então quantos tipos de produtos, né, quantos produtos comercializados eles utilizavam aí, né, de outras regiões. Então eles começavam a comercializar esses produtos, essas especiarias aí, né, levando de uma região para outra, fortalecendo seus elos, né, de comunicação. Por causa do intenso comércio realizado, os árabes foram obrigados a se organizar, fazendo um uso de recibos e de cartas de créditos, né, para que eles conseguissem então comercializar mais ainda. Eles começaram então a formalizar de uma forma assim mais intensa, né, ou seja, criando recibos, dando carta de créditos. Você vai receber esse ouro e esse ouro vai durar tanto tempo. Dando carta de crédito, olha, se você comprar na minha mão, você vai ter, né, alguns outros benefícios, ou você pode comprar aqui hoje, me pagar depois. Essa então era a forma de comercialização dos árabes, né, povos árabes na época. Aqui, gente, nós temos um mapa mostrando como que se deu essa expansão do Islã, né? Ou seja, o islamismo, essa nova religião, do ano de 624 ao ano de 750, né? Aqui vocês podem observar que a expansão do Islã, ela, né, se expandiu após a época da morte, né, de Muhammad no ano de 632 depois de Cristo. Então são essas regiões aí, né, com roxo. Aqui nós temos então, né, a Arábia, e aqui nós temos essa expansão, né, na época da morte de Muhammad, né? Depois das conquistas dos 4 primeiros califas, que foi quando Muhammad faleceu, e Abu Bakr, né, que ele fez? Ele começou então a expandir seu território, começou a levar aí, né, o islamismo para o Egito, para partes aí da África, né, como vocês podem ver, aqui na Síria, né, na Pérsia, na Armênia. Então ele começa a expandir aí através das conquistas, né, da califa. Depois das conquistas vem a conquista das califas omídias, né, omeadas, né, que foi no século de 750 depois de Cristo, que são essas cores mais rosadas aí, como vocês podem ver, os berberes, né? Olha aqui, o islamismo chegou até a Espanha, chegou aqui também, né, a expansão aí da Pérsia. Olha para vocês verem como ficou essa divisão, né? Então o islamismo era apenas aqui na Arábia, nesse ponto estratégico aqui, né, entre o Mar Vermelho. Depois ele foi se expandindo, né, com Abu Bakr, né? E logo mais à frente ele se expandiu aí, né, para outras regiões, ok, pessoal? Então esse mapa aí, e ele mostra também a extensão do Império Bizantino. Olha aqui onde que era o Império Bizantino, né?
bem nessa linha pontilhada aí de vinho, né, como vocês podem ver. Então, o Império Bizantino de Creta, ó, e a ligação, né, os pontos estratégicos, tudo tinha que passar pelo Império, né? Então, quase que esse islamismo ele começa a se estender dentro do Império Bizantino. Chega, né? Mas ele não consegue devido aí as conquistas, né, dos imperadores, por ser um local de religiosidade cristã, né, e não acreditarem, né, no islamismo. Aqui, gente, vocês têm uma pequena atividade da página 35 interpretando documentos, né? Sobre as moedas árabes aí, vocês vão pegar e vão dar uma lida e responder essas questões 1 e 2, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco da cultura e da sociedade islâmica, né, dos árabes. Com a expansão do Islã por um território tão vasto, surgiram formas de organização social distintas. Entretanto, é importante salientar que o patriarcalismo se manteve como característica marcante, ou seja, o comando da família, da política e da economia permaneceu resguardado aos homens. Então, não era diferente dos romanos, né, de Roma, né, antiga, como vocês podem ver. Ainda existia esse patriarcalismo, né, ou seja, o pai comandava tudo, o pai, né, da família, o homem da família, ele que ia lá, né, e comandava as pessoas, né, como as mulheres, os filhos, elas tinham que ser submissas, né, ao marido, aos pais, né, é, e aos filhos homens já, olha para você verem, né, as mulheres continuavam como a mesma forma era da mesma forma que era na Roma, né? Elas tinham que ser submissas ao pai, aos maridos e aos filhos homens já adultos, né? Então, as mulheres só tinham né, que cumprir dessa forma, levar a sua vida dessa forma, né? Com a globalização, né, da economia e a facilidade de trocas de informações, na atualidade, em muitos países islâmicos, as mulheres vêm adquirindo mais participação em todos os setores da sociedade. Então, com essa globalização, né, com a facilidade de troca de informações, com a modernização do mundo aí, né, desde os tempos antigos até chegar aos tempos atuais, com, né, criações de leis e assim por diante. Então as mulheres elas já começam a adquirir um espaço maior aí dentro de todos os setores da sociedade. Eles começam a trabalhar, começam então a participar de setores de trocas, né? Ou seja, comercializações, começa a participar de vários outros setores, né? Aí elas começam então a ter como se fosse uma certa ousadia, né? Elas começam aí a irem, né, sendo mais ousadas, sendo mais distintas nas suas necessidades, né? Elas começam então a participar mais aí da sociedade, do que antes, nos tempos antigos, elas não podiam, né? Elas só tinham que sair junto com os pais, junto com os maridos, os filhos adultos. Elas tinham que ser submissas, tinham que cuidar da casa, né, dos seus filhos menores. Então, depois disso, né, com o tempo, passado o tempo, né, a modernização do mundo, ela começa então a sobressair, né, a participar de outros setores. Os árabes e a difusão do conhecimento. Então eles começaram a difundir, né, a escrita, eles começaram aí a criar alguns instrumentos, né? Então as longas viagens e o contato com outros povos levaram os árabes a conhecer e difundir, né? Ou seja, criar alguns instrumentos. E aí eles criaram a bússola, criaram a pólvora e o astrolábio, né?
eles não apenas tornavam conhecidas invenções de outros povos, como também eles aprimoravam, né? Fazendo melhorias, né? Tornando essas ferramentas aí mais eficientes e também começando a criar novos instrumentos a partir daqueles protótipos que eles viam com, né, os outros povos utilizando. Então olha para vocês verem que o conhecimento árabe ele começou a ser difundido, né? Ele começou aí a ser expandido também, né? E lógico, né? Aí com essa nova criação, nessas novas invenções, durante os seus períodos de comercialização, né? Com as rotas comerciais importantes que eles tinham, eles então começavam a comercializar esses produtos aprimorados, esses produtos criados por eles, né? E ali as pessoas, né, de outras regiões começavam a comprar esses instrumentos na mão dos árabes, né, promovendo então esse importante fluxo comercial. Os algarismos arábicos, né, por exemplo, foram trazidos da Índia em Bagdá, transformados em símbolos de 1 a 9, que depois do acréscimo do zero podiam formar qualquer número imaginado, né? Então é como vocês podem ver, esses eram os algarismos aí, né? Arábicos, né? Esse pauzinho, dois pauzinhos, né? 3 pauzinhos, o 4 já era um sinal de mais, o 5 era como se fosse um H, mas com a perna mais curta, o 6 aí é este símbolo que vocês estão vendo, o 7, né, quase como se fosse um ponto de interrogação, o 8 como se fosse um S, né, invertido de lado aí, e o 9 ponto de interrogação também mais com a sua cabecinha ali mais curta, né? Então, a linha abaixo dos algarismos arábicos correspondentes aos números hindus. Os números arábicos foram organizados por Al-Kindi e Al-Khwarizmi, que acrescentaram o zero. O mercador italiano Leonardo Finobarsi foi o responsável por divulgar a aritmética árabe na Europa, né? Então as escritas árabes elas começaram a ser, né, expandidas aí para fora das regiões, né? E chegou até a Europa, né? Esses algarismos foram levados para a Europa e substituíram o uso do ábaco nas transações comerciais, né? Assim eles começaram então, né, a se podemos dizer a ter um contato melhor com os arábicos, né? Ali eles começaram então a entender a escrita, a forma de se escrever, para que os arábicos eles tivessem então, né, eles tivessem um contato maior com os arábicos. Os árabes desenvolveram novas técnicas na metalurgia, na confecção de tapetes, tecidos e algodão, lã, na fabricação de cerâmicas, na perfumaria e nos medicamentos. Na agricultura, difundiram técnicas de irrigação de produtos agrícolas, como os voltados para a produção de arroz, laranja, limão, cana-de-açúcar, algodão, café, banana e várias ervas aromáticas e medicinais. Esses produtos foram levados para a Europa e cultivados na região de Andaluzia, que atualmente corresponde a uma parte da Espanha. Então, olha para vocês verem, né? Com essas novas técnicas, né? Que eles começaram a aprimorar, com essas técnicas aí que eles começaram a desenvolver, né? Foi chegando, então, se expandindo seus contatos comerciais até chegar, né? Na parte aí, né? Da Europa, que hoje é uma parte da Espanha, né? Eles foram cultivados aí, os produtos que eles cultivavam, arroz, né, laranja, cana-de-açúcar, os medicamentos, as ervas medicinais, ervas aromáticas, então foram todos aí,
sendo comercializadas, né? E chegados aí até a grande parte da Europa. E aqui nós temos a mesquita de Córdoba, construída na então capital de Andaluzia. Tem 900 arcos em vermelho e branco, com colunas em jaspe, ônix, granito e mármore. E essa mesquita de Córdoba, né, gente, como vocês podem ver, são construções aí com estéticas arábicas, né? Como vocês podem ver, os arcos aí, algumas pilastras, as cores mais vivas utilizadas aí pelos arábicos também. Então essa mesquita de Córdoba foi criada em Andaluzia para trazer aí a comercialização dos produtos arábicos para essa região, né? Que atualmente é uma parte da Espanha, né? Então a capital da Andaluzia, antigamente, né? Hoje é uma parte da Espanha, onde que manteve-se esses contatos aí com os arábicos, né? Para a comercialização dos produtos. Aqui nós temos no contato com os chineses, os árabes, né? Aprenderam a produzir o papel, possibilitou o registro e a circulação de conhecimentos. Foram os árabes que criaram os códices, textos encadernados no formato de livros, como conhecemos na atualidade. Então, mais uma vez aí nós vemos que a influência de povos, né, ou seja, influências de culturas aí são trazidas para a então região, né? E são aí incentivadas, né, e até mesmo criadas e levadas aí para fora de outros povos, né, para o contato com outros povos. Então esses formatos de textos encadernados, né, de livros, né, como nós conhecemos na atualidade, foi criado pelos árabes, né? Porque antigamente era o papiro, aqueles papéis, né, mais grandes, largos, onde que as pessoas utilizavam, escreviam seus pensamentos, né, suas descobertas e dobravam, enrolavam esses papéis e deixavam em locais, né? Mas com o tempo esses papéis eles iam sendo se desfazendo e perdendo. Com os árabes, né? Como os árabes eles começaram a construir, né, a formato de livro, esses cadernos, essas encadernações, então se viram, né, como uma melhor forma, um melhor atrativo de se ter aí esses livros, né? Então, mais uma vez, influências aí, né, de povos diferenciados, de povos diferentes, de culturas diferentes, que geram influência também para a população toda, né, a população mundial. Assim como nós temos, né, influências romanas nas nossas atualidades, também temos influências, né, arábicas, né, devido às escritas, devido à criação de materiais aí. Como vocês podem ver, então, graças aos arábicos, né, nós temos esses livros que tem aí na sua mão, né? O contato dos árabes com a cultura de várias sociedades, além da tradução para o arábico de textos de autores gregos, romanos e indianos, produziu o que se chamou de Idade de Ouro Islâmica entre os séculos 8 e 12, tá bom? Então olha para vocês verem essas culturas, né, de várias sociedades, a tradução de textos do arábico, né, para o arábico, de textos, né, de autores gregos, né. Então eles começaram a traduzir esses textos, todos aqueles conhecimentos que eles vinham, né, todos os contatos que eles tinham com outras sociedades, eles começaram a traduzir, né, textos de autores gregos, romanos e indianos. Eles produziram então produziram livros, né, arquivando-os, né, traduzindo, né,
para a língua árabe. E assim os povos, né, arábicos, eles iriam saber, né, onde pesquisar. Então iriam ter bibliotecas aí sobre alguns conhecimentos de outros povos, de outras regiões. Por isso então foi chamado de Idade de Ouro Islâmica, né? Pois eles começaram a conhecer novas culturas, pessoas, né? Conhecer artigos e livros de outras regiões. Uma das áreas de maior pesquisa dos árabes foi a medicina, sendo eles os responsáveis pelo primeiro hospital em Damasco e pela invenção de instrumentos cirúrgicos, como agulhas e bisturis, pesquisas sobre o funcionamento do olho humano e doenças mentais. Então, gente, olha para vocês verem mais uma influência arábica para a nossa população, né? Que foi a criação aí, né, do primeiro hospital, aquele seu hospital onde que as pessoas tinham acesso para serem tratadas, né? Então, o conhecimento, as pesquisas dos árabes em cima da medicina foi de suma importância, né? Pois eles foram vendo e criando instrumentos cirúrgicos para fazer cirurgias, né? Para conseguir então levar a cura à sua sociedade, né? Aquelas doenças que antes não eram tratadas, eles começaram a tratar, né? Pesquisas sobre o funcionamento do olho humano, né? Doenças mentais que antes se tinham e eles achavam que as pessoas não poderiam, né, ser curadas, né? E isso daí foi se mudando, né, com o tempo, graças às pesquisas e invenções arábicas, né? Aqui do lado, como vocês podem ver, uma imagem, né, de uma escrita, a caligrafia árabe decorativa utilizada pela escrita do Corão, que nós falamos, né, que era o livro, né, onde que eles escreviam aí, né, suas passagens religiosas, né. Olha para vocês verem como que é a escrita deles. Aqui nós temos um texto, né, outras versões, e através desse texto vocês vão falar, vocês vão responder aí as questões de 1 a 3 da página 38. E por fim, gente, chegamos no reino de Uxum, né? O reino de Uxum, na mesma época em que nascia e se desenvolvia o Império Bizantino, outro império de conotações cosmopolitas e de economia fortemente marcada pelo comércio, despontava o continente africano. Trata-se do reino de Uxum, né? Uxum, gente, era um deus lá que os africanos adoravam e até hoje tem grande parte dos africanos que adoram esse deus, né? Localizado onde atualmente é a Etiópia, nas proximidades de Mar Vermelho. O reino de Axum, né, originou-se com a junção dos povos sabeus, de origem árabe, e de povos camitas, de origem africana. Então esse reino aí ele começou a se dar através da junção desses dois povos, né, um de origem árabe e outro de origem africana, onde que eles começaram a praticar, né, essa nova religião aí, né, praticando a agricultura, pecuária, o comércio. Esses povos desenvolveram atingindo a formação de microestados que evoluíram para pequenos reinos, né? Eles começaram então a se desenvolver aí, né, através da prática da agricultura, pecuária e comércio, e depois eles começaram a se estender. A partir do século I, desses reinos, o de Axum transformou-se em um centro poderoso, controlava o comércio entre o interior do que seria a atual Etiópia e o Mar Vermelho, entre o rio Nilo e o porto de Adulis, o qual passou a ser o principal do Mar Vermelho, e por onde passavam produtos diversos como vidros, bronze, algodão, musselina, azeite, adagas, pratos, vindos das regiões como Síria, Itália, Índia e Egito.
Então aqui a partir do século I, o que que esses povos fizeram, né? Eles começaram então a comandar aí, né, o comércio, eles controlavam, né, os povos do reino de Axum controlavam então o comércio interior da Etiópia e o Mar Vermelho, e também entre o rio Nilo e o porto de Adulis, né, o qual tudo que passava pelo Mar Vermelho eles tinham, né, que ser aí inspecionados por esses povos dos reinos de Axum. Entre o século 3 e 4, os reis axumitas conquistaram territórios da Península Arábica, parte da antiga Pérsia e Etiópia do Norte, dominando rotas de comércio que passavam pela Península Arábica. Foi um dos reinos mais poderosos do fim da antiguidade. Então olha para vocês verem que eles começaram a envolver nessas conquistas territoriais também, né? E aí eles começaram a atingir a Península Arábica, né? Então a junção de uns povos árabes com os povos de origem africana. Então essa difusão aí de culturas, né? No século IV, os monges provenientes da Síria e do Egito difundiram a religião cristã na região da Núbia e de Axum. O rei Axumita em Ezana converteu-se e fez de Axum um reino cristão. Então ele era um tipo de religião, né? Os Axumitas, uma nova classe de povos criadas, né? Os Axumitas, e depois eles tinham seu tipo de adoração, né? O deus Axum. Só que aí o rei, né, Axumita, no século IV, ele vai se converter ao cristianismo, e aí ele começa a formar o reino de Axum a um reino cristão. Axum desfrutaria ainda mais de séculos, né, de prosperidade econômica que foi abalada a partir do século VIII. Nessa época, iniciou-se a expansão dos árabes pelo norte da África. Ao conquistar reinos onde atualmente ficam países do Egito, Marrocos e Tunísia, os árabes convertidos ao islamismo promoveram o isolamento de Axum por este ser um reino cristão, né? Então, quando esses outros povos, né, na época, no século VIII, quando os árabes eles começam então, né, a se expandir novamente pelos territórios africanos, né, do norte da África, quando eles começam então a invadir, eles começam, né, a promover o isolamento de Axum, pois Axum era um reino cristão, eles tinham se convertido ao cristianismo, né? E aí então os arábicos, como eles eram, né, eram de religiões islâmicas, eles então começaram aí a isolar, ou seja, né, a pegar o reino de Axum e deixar ele de lado, né, deixar ele de lado assim, proibindo suas comercializações, proibindo seus contatos com outros povos, né, pois os árabes eram convertidos ao islamismo, então eles acreditavam em Alá, né, o deus Alá, que foi aí, né, dinamizado por Muhammad e logo depois foi por Abu Bakr, né, que foi o outro importante expansionista do islamismo, né, depois que Muhammad morre. E aí então eles voltam a tomar as suas terras, a posse das terras, e deixam, né, os Axumitas, né, isolados, tá bom, gente? Aqui, como vocês podem ver, igreja Axumita esculpida na rocha, aproximadamente século VII. Agora para vocês verem como que era a igreja aí, né, dos Axumitas. Bem grande o templo, né, com um sinal de cruz, e
várias estruturas aí datadas aproximadamente do século 12, né? E as igrejas haximitas da região da atual Etiópia foram tombadas pela Unesco como patrimônio da humanidade, né? Atualmente, então, são patrimônios aí, né, históricos. E aí, pessoal, tem a atividade da hora do estudo da página 39 que vocês vão fazer de 1 a 6, tá bom? Então fica aí nossa aula de hoje sobre esses encerramento do nosso capítulo sobre os árabes também, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.